Quando a gente fala em inovação, muitos empresários dizem, nossa, mas vocês têm produtos incríveis, os grandes clássicos que vocês souberam renovar, as embalagens são lindas, as lojas... Mas o mais importante é que o produto, na verdade, ele é a ponta final do iceberg. Talvez o mantra que eu tenho utilizado, que deu muito certo para nunca perder a relevância, é tenha tradição, mas não seja tradicional, né? E sob esse ponto de vista, a gente sempre inovou com uma senhora startup de 98 anos. Eu gosto de reclamar menos e fazer mais, né? Isso é um pouco mais difícil, isso é um pouco mais árduo, então que eu busque ser, né, cada vez mais eficiente naquilo que eu tô fazendo. Olá, empresário, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso PodX, nessa temporada maravilhosa, diretamente da Nova Era, esse evento focado em mentalidade, gestão, inovação, tecnologia e, com certeza, a terceira edição, ela está sensacional. Eu gosto de dizer que a cada edição nós estamos mais maduros, mais assertivos com relação a quem participa, a todo o entregável, a missão que é a Nova Era. E hoje nós temos uma convidada excepcional, uma mulher que de fato esteve e está à frente de um grande negócio. Começou ali muito jovem, a história dela mostra muito jovem ainda, indo para a parte operacional, cresceu, assumiu a empresa por 30 anos como CEO e recentemente ela anunciou nas suas redes sociais que ela saiu da função de CEO e se manteve como conselheira. Exatamente, essa marca que é a Copenhague tem 100 anos, mais de 100 anos no mercado e ela esteve 30 anos à frente, começou muito jovem. Então, com vocês no PodX, Renata Vick, seja bem-vinda. Karine, muito obrigada, estou muito feliz, essa edição especial, também vou estar com vocês aqui palestrando no evento e é tão bacana quando a gente pode, né, numa jornada como essa, compartilhar um pouco como foi, né, essa jornada empreendedora, os desafios, né, todos os percursos até chegar aqui. Obrigada pelo convite, vai ser um prazer. Maravilha, um prazer todo meu. É a primeira vez aqui? Não é a primeira vez em Teresina, mas primeira vez no evento. Que bom, maravilha. Renata, conta pra gente como que você fez, qual foi a tua estratégia para se tornar relevante enquanto marca em um mercado que muda constantemente, que o consumidor muda, que vem concorrência, que vem tantas adversidades que o empresário. Então, como que você utilizou, quais foram as estratégias para a marca continuar bem posicionada, relevante e crescendo? Olha, eu digo sempre que quando você tem essa responsabilidade de ter sido precursor, né? A Copenhagen foi a primeira marca a ensinar o consumidor a usar a boutique especializada para entender o que era um chocolate, não só de altíssima qualidade, mas que hoje é visto como presente em forma de chocolate. Então, a gente abriu esse mercado, somos muito relevantes, principalmente nas datas sazonais. Agora, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, Natal. Então, quando nós somos precursores, eu digo que a inovação, ela parte do princípio de que é algo imperativo, né? Você tem que inovar, porque o consumidor dá a você o que é mais difícil, a credibilidade para que você abra novas jornadas de consumo, para que você traga novos caminhos e não só novos produtos, né? Quando a gente fala em inovação, muitos empresários dizem, nossa, mas vocês têm produtos incríveis, os grandes clássicos que vocês souberam renovar, as embalagens são lindas, as lojas... Mas o mais importante é que o produto, na verdade, ele é a ponta final do iceberg, né? Ele é o enabler, é o viabilizador da experiência completa de Copenhague. Então, talvez o mantra que eu tenho utilizado, que deu muito certo para nunca perder a relevância, é tenha tradição, mas não seja tradicional, né? E sob esse ponto de vista, a gente sempre inovou com uma senhora startup de 98 anos. E legal que a próxima pergunta era justamente como que você fez para respeitar o legado e inovar, né? Exatamente. Então, você acabou de falar, né? Inovar, mas sem perder essa essência. Falando de legado, conta pra gente, a gente sabe que o Brasil tem muitas pequenas e médias empresas e boa parte delas vem dessa transição familiar. E muitos empresários jovens, eles sentem a dificuldade do pai ou de quem antecede essa sucessão de ser mais resistente. Como que foi pra você? Foi tranquilo? Conta pra gente aí. Olha, um processo sucessório é muito importante a gente falar sobre esse tema. São poucos os conteúdos que abordam o tema sucessão e é muito difícil mesmo. Eu digo que quando a gente consegue colocar em campo a experiência do técnico e a vitalidade do jogador, aí realmente a gente tem muito mais chance de ter uma partida vencedora. Então, acho que eu e meu pai, a gente sempre soube respeitar muito, né, a experiência, mas ao mesmo tempo o meu olhar mais fresco, né, mais atualizado,
trazendo muito dessa experiência renovada para Copenhague, a digitalização, outras marcas, né? Porque quando eu entrei em 98 no grupo, nós tínhamos apenas a Copenhague, eram 90 lojas. Eu levei a Copenhague a 800 lojas, trouxe a Brasil Cacau, trouxe o Cop Coffee, lancei plataformas super hoje relevantes para o negócio, como Soul Good, e depois sucedi o meu pai, ainda vivo, que também muitas vezes numa situação, né, como essa, num processo sucessório, a segunda ou a terceira geração só consegue entrar no negócio quando, infelizmente, a primeira geração acaba indo a óbito. Então, eu sucedi o meu pai, ainda vivo, ele foi para o conselho de administração, depois nós vendemos a companhia para um fundo de private equity, eu fiquei como acionista e executiva do fundo durante 4 anos, foi o momento mais pujante da minha carreira, com certeza, a gente dobrou o tamanho da companhia, levou a companhia a 2 bilhões de reais de faturamento, e depois permaneci por mais 2 anos como executiva e acionista também do Grupo Nestlé, onde eu encerro o meu ciclo em dezembro de 2025. Renata, qual foi a decisão mais difícil como CEO do grupo? Aquela assim que, tipo, trouxe aquela lágrima no canto do olho. Olha, a decisão mais difícil, mas a mais assertiva, foi mudar tudo ao redor de Copenhague para não mudar a Copenhague. Isso responde também àquela tua pergunta, né, de como você inova, né, sem flexibilizar o posicionamento. Quando eu entrei na Copenhague, tinha um quadro do fundador, né, como se fosse um manifesto dele, que ele dizia assim: se comprovarem que colocar ouro no chocolate o deixará melhor, assim eu farei. E eu falei, puxa, né, isso é muito forte, porque a qualidade da Copenhague é algo que não se discute, né, a experiência de Copenhague, os clássicos de Copenhague, mas justamente com esse viés de que nós temos essa credibilidade, isso é indiscutível, e justamente por isso a gente tem que inovar. Mas é inovar fazendo o caminho mais difícil, que é mudar tudo ao redor de Copenhague. Então, trazer a Brasil Cacau ao mercado foi uma maneira, né, de não deixar de colocar o nosso lado empreendedor, não deixar de ganhar market share, não deixar de avançar para outros mercados, para outros targets, sem para isso gerar flexibilidade no posicionamento da marca Copenhague. Então, talvez essa tenha sido a decisão mais difícil, porque a gente foi pelos caminhos menos óbvios, pelos caminhos mais árduos. Decisões muito difíceis, sem ventinho, né, a favor, né? Sem aproveitar aquele momento. Puxa, mas será que não dá pra gente esticar um pouquinho aqui, esticar um pouquinho ali? Não, né? Posicionamento é uma coisa muito séria, e esse foi, sem dúvida nenhuma, o maior acerto. E ele me confrontou muitas vezes, né? Durante esses 30 anos, em alguns momentos. Será que a gente flexibiliza? Será que a gente vai, né, por um caminho um pouquinho mais fácil? Mas eu sempre fui muito firme em relação ao posicionamento da marca, e acho que esse foi um grande acerto. O que você acha que você demorou demais? Poxa, Karine, olhando para essa situação, eu acho que eu demorei demais para fazer. Tem alguma coisa que você observa? Olha, a gente sempre teve essa responsabilidade, pra você ter ideia, tem um KPI, eu trago isso na minha palestra, muito legal, que a gente tem como compromisso que 15% do faturamento anual da nossa companhia, que já é uma companhia de 2 bi, então é bastante difícil, a gente está falando de pelo menos aí 250, 300 milhões ano, tem que vir de inovação. Então, a gente está sempre com uma agenda à frente do nosso tempo, o precursor tem esse papel de antecipar uma necessidade. 12% é reservado para inovar. 15% do faturamento total da companhia tem que vir de inovação. Então, a gente tem que estar sempre 3, 4 anos à frente para entender, por exemplo, a plataforma Soul Good, hoje já representa mais de 10% do faturamento, cresce 25% ao ano, foi um grande acerto, né? Quando ninguém falava de chocolate clean label, saudável, em 2018, né? Hoje a gente está vendo o wellness como uma super vertente de crescimento, mas nós, como precursores, trouxemos um chocolate uma linha toda, uma plataforma em 2018. Eu acho que o que a gente talvez tenha não perdido o time, mas acho que o mercado como um todo, quando veio a pandemia, o digital ainda era muito incipiente, né? Então, foi muito mais difícil a gente conseguir estruturar uma operação digital robusta como a gente precisava. Mas a gente fez muito rápido, muito bem feito. Hoje, o digital também já representa cerca de 15% a 20% do faturamento da companhia. Mas foi muito difícil decolar o Boeing da pista, porque todo mundo ainda, né, não via o digital como um canal propulsor, e principalmente dentro de um sistema omnichannel. Com 1.300 lojas, a gente conseguiu fazer realmente same-day delivery e várias alternativas que faz com que o digital seja muito pujante. Mas não tinha, essa lição de casa não estava feita, não, lá em 2020, acho que com ninguém, né? Com ninguém. Renata, segundo os dados, 78% a 80% dos empresários hoje, eles estão presos no operacional, né? Por isso que tão poucas empresas crescem tanto. Existe muito esse tabu de não tem gente boa, não tem um tempo. Só que eu acredito que é realmente falta de liderança. É aquela questão realmente da mentalidade de dizer, claro que se eu for fazer, eu faço mais rápido, mas eu não chegarei tão longe. Uhum. E eu lembro que eu te acompanhava nas redes sociais, das tuas jornadas, e que você falou algo que foi muito legal, que você usou a tecnologia a seu favor. Então, você ia para as lojas, você ia visitar não só as lojas
próprias, mas as franquias também para entender o mercado. Então, conta aqui pra gente, principalmente pro empresário que tá aí, contando essa historinha de que eu não tenho tempo, eu não consigo, porque vocês realmente sempre inovaram, porque vocês sempre estiveram ao lado ali do consumidor, entendendo o mercado. Então, conversa aqui com a gente sobre como que você fez, que mentalidade é essa, sair do operacional é importante. Não, eu não acredito que, como empresário, a gente saia 100%, mas que o operacional estratégico, né? Sem dúvida, Karine. Acho que esse é um ponto, talvez, de virada, né? Quando você deixa de ser um CEO operacional e passa a ser o líder da sua equipe, né? Então, o CEO, ele tem que entender que o principal ponto dele como maestro é ter um bom time. E um bom time precisa de espaço, né? Dificilmente um bom time vai se motivar de estar dentro de uma organização onde ele se sente limitado, né? Onde ele não pode atuar. E atuar nas suas belezas e nas suas dores, né? Ou seja, assumindo responsabilidade, tocando o PNL, né, tomando risco, faz parte. Um corpo executivo, a depender do tamanho da companhia, ele precisa ter esse ownership, né, esse senso de dono. Então, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, e eu brinco que talvez o que eu tenha aprendido nesses 30 anos de jornada profissional é que existe uma diferença muito grande entre você ser ocupado e você ser eficiente. Eu vejo o CEO ocupado demais, eficiente de menos, né? Então, é você saber priorizar, de fato, aquilo que, eu brinco, tem uma regrinha clara assim, gira a catraca, o CEO tem que olhar. Não gira a catraca, não é o CEO que tem que olhar, né? A gente tem que olhar realmente as avenidas de crescimento, como que a gente elucida estratégia, como que a gente cuida de time. 80% do meu tempo hoje é cuidando de time, né? Eu tenho que formar bons talentos, eu tenho que estar na ponta. Ganhei um apelido de ser uma CEO sola de sapato, porque eu visitava 200 lojas por ano. Olha aí, empresário. 200, não tem tempo. Não tem tempo. Tem uma loja e não tem tempo. Não tem tempo. Então, assim, não tem as melhores ideias que eu tive na minha vida de produto, de jornada, de revisitação, de experiência no ponto de venda, de atendimento ao meu cliente, seja ele franqueado, seja ele consumidor final, foi visitando loja, né? Então, CEO atrás do computador, numa planilha de Excel, não respira. Pagando conta, né? E tentando entender através dos números, vai a campo, pergunta, ouve o cliente, né? Esteja atento. Então, talvez essa tenha sido, se eu puder deixar aqui uma dica prática, nunca se afaste, né? Da onde, de fato, você tem aquilo que só o consumidor pode te dar, que é a temperatura do campo e o varejo pulsando lá todos os dias. Varejo é maravilhoso. E Renata, o que além de faturamento você sempre levou em consideração como indicador de crescimento de marca ou posicionamento? Olha, ainda sobre faturamento, depois eu vou falar os indicadores de marca, mas eu acho que é muito importante, principalmente quem tem um plano de expansão robusto, como foi o nosso caso, né? A gente inaugurou nos últimos 3 anos 500 lojas. Chegamos a ter quase 250 inaugurações em um ano, 50 inaugurações num mês. Então, eu nunca perdi de vista o indicador de same store sales, ou seja, venda mesmas lojas. Porque você precisa aumentar a produtividade das suas lojas, isso precede a expansão. Você não tem expansão se você não consegue melhorar a produtividade das suas próprias lojas. Então, para mim, o indicador meu bom dia era abrir, né, o CISLive e olhar como é que estava o Same Store Sales. Agora, indicador de qualidade é muito importante. A gente sempre olhou, por exemplo, saúde da marca na pirâmide, né, tradicional, recompra, né? Então, churn também é um ponto importante. Você está perdendo o cliente, custa muito caro perder cliente, né? Então, medir churn, seja da sua rede, seja do seu consumidor final. A gente tem o Cop Club com 15 milhões de clientes, então a gente olha também o NPS, eu acho que é um ponto importante da saúde da marca. Você acompanha o LTV também? LTV, a recompra, principalmente no Cop Club, que a gente consegue ter, né, todos os dados do cliente. Então, é muito importante que o cliente tenha essa recorrência, essa recompra e aumente o LTV. Então, esses são os principais indicadores. Mas Same Store Sales, para mim, era um indicador inegociável olhar todos os dias. A Copenhague sempre foi uma marca que, como você acabou de falar, visionária, né? Sempre olhando para o futuro e se antecipando. O que vem por aí? Tem algo novo? Karine, porque assim, eu acredito que o empresário ele tem fase. Ele tem a fase de crescer e tem a fase de organizar. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo na mesma intensidade. Então, em que momento a Copenhague está? Qual é a visão de mercado? Nesse Brasil que muitos empresários reclamam de imposto, tributação, de consumidor. Agora, com tanta gente, a geração Z, geração alfa, beta. O que vocês estão imaginando aí? Olha, Karine, inclusive o conteúdo que eu trouxe para minha palestra, que vai ser daqui a pouquinho, é muito sobre essa visão de que, às vezes, crescer é difícil. Claro que é difícil, com todas as questões, inclusive no Brasil, que a gente sabe que é bastante difícil, mas não é desculpa, né? Não é muleta. Então, não é justificativa. Não é justificativa, não pode ser utilizado como muleta. Mas eu acho que o mais difícil é sustentar.
né? Então, a minha palestra é muito crescer sobre é isso, difícil, né? mas se manter crescendo... Se manter no pedestal é muito difícil. E você tem que ter muita humildade de entender que o mercado está mudando, né? Que exatamente a gente está lidando com essa situação, novos entrantes, novas gerações, mudança no mercado de trabalho, mudança, né, até no comportamento do consumidor, com canetas emagrecedoras, uma série de coisas que estão falava-se muito que o físico ia acabar, né? Que agora tudo ia ser digital. E aí contrário. O jovem agora os shoppings tá estão lotados com os jovens, exato, né? Os jovens voltaram a querer essa experiência no ponto de vista... E não só experiência, eles estão comprando mais no físico do que no digital. Então, eu acho que, assim, eu me orgulho muito de ter deixado esse legado, de ter deixado uma Copenhagen muito forte, numa estratégia muito clara, com marcas, não só Copenhagen, mas a estrutura do Grupo CRM, com Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee. Então, 3 marcas, né, orquestradas, plataformas que estão crescendo muito, como, por exemplo, o So Good. Acho que pode se esperar aí, né, uma expansão de So Good grande em termos de portfólio, sempre atenta justamente nessa antecipação do que o consumidor, às vezes, nem sabe o que quer. O precursor, ele tem esse papel. Não é só atender a necessidade do cliente, é antecipar uma necessidade que o cliente não sabe que ele tem. Tem que saber, né, primeiro ali do cliente. Ali tem uma oportunidade de mercado grande, porque você está, às vezes, ali já atrasada, né? Olhando, mas o consumidor está buscando isso. O que será que ele ainda nem sabe que ele vai querer e que você pode se antecipar e trazer? Então, eu acho que é isso. É uma expansão consistente, né? Ainda tem um espaço importante para fazer expansão. Norte e Nordeste, inclusive, né? Bastante oportunidade ainda de expansão. Lojas, uma experiência de loja muito renovada. Esse é um dos projetos que eu mais me orgulho, né? Quem já viu as lojas novas da Copenhagen, que são as vermelhas, né? As lojas vermelhas, todas reformadas, experiência com Cop Coffee, com uma cafeteria super ampliada, bebidas geladas. A gente vem olhando muito para esse cardápio também de permanência na loja. Isso faz com que aumente não só o tempo de permanência, mas também o ticket médio do cliente, porque ele leva não só o café, mas ele já compra o presente que ele precisa para aquele dia. Então, acho que a Copenhagen honrando o seu papel de uma marca brasileira, com muito orgulho, com quase 100 anos de mercado. É muito tangível olhar para o teu rosto, para o teu olho, para a tua paixão com relação àquilo que você faz. Essa vontade realmente de entregar o melhor com relação à marca. Eu quero fazer uma pergunta pessoal. Como mulher, como líder de uma empresa, 30 anos, foi difícil? Você viu resistência? Porque nós estamos vendo o mercado feminino crescendo cada vez mais, assumindo papéis, posturas. E nós sabemos que mãe, esposa, líder, em um ambiente que ainda é muito masculino, é muito forte a presença ali do gênero e nada contra, porque eu acredito que o masculino é maravilhoso, é força também. Mas como foi para você, como pessoa? O que você precisou fazer? O que você precisou focar? Como foi para você e como é, né? Porque não parou, você está aí cada vez mais jovem, buscando. Olha, Karine, eu acho que não dá pra gente negligenciar, né, ou romantizar que existe uma dificuldade adicional. Mas eu, falando da minha experiência pessoal, sempre me preocupei muito em fazer a minha lição de casa olhando para o espelho, menos pela janela. Porque se não for por uma diferença de gênero, né, vão ter outras situações, talvez, que podem parecer objeções. Então, eu gosto de reclamar menos e fazer mais, né? E se é um pouco mais difícil, se é um pouco mais árduo, então que eu busque ser, né, cada vez mais eficiente naquilo que eu tô fazendo. E eu pautei sempre a minha jornada toda, profissional e pessoal, em cima de resultados. Eu falo que contra resultados irrefutáveis, né, não há argumentos. Então, enfim, entrei na companhia, faturava 40 milhões, levei a companhia para 2 bi, fiz um exit de quase 4 bilhões. Então, eu acho que é muito um olhar mesmo, e o como, né? Eu acho que o que eu mais me orgulho da minha jornada, claro que, de novo, foi um crescimento exponencial, é um case de muito sucesso, mas a maneira como eu conduzi, né, a minha carreira me deixa muito orgulhosa, com consistência, com cuidado, com uma liderança muito humanizada, com muita proximidade com a ponta, né, com o entendimento de que, puxa, a gente não pode flexibilizar o posicionamento daquilo que a gente construiu, que não é um sprint, que é uma maratona. Né? É negociável. É uma maratona, né? Liderar negócios longevos. Eu tenho falado muito, estudado muito e trazido, inclusive, nos meus projetos novos, pessoais, o tema de longevidade. Porque não é só a longevidade na vida pessoal. Eu não acredito, né, que negócios longevos, como foi o que eu fiz, uma jornada muito sólida, é possível, né, se sustentar se você não começa
começa com uma agenda, né? Se o CPF não tem um objetivo de longevidade muito claro. Então, um casamento longevo, eu sou casada há 25 anos, tenho um filho, né, de 19 anos, enfim, fiquei 30 anos nessa jornada, tenho um estilo de vida super saudável. Então, constância, disciplina, coerência, né, consistência naquilo que você faz, é isso que constrói, né, independente de homem ou mulher, mas eu acho que para a mulher é muito importante. E eu sempre tive também muita facilidade de falar, né, com a minha rede de apoio quando os pratinhos estavam caindo. Eu acho que as mulheres precisam parar, né, de achar que elas precisam vestir uma capa de super mulher. Então, em casa, né, eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito, então o Bruno não teve essa referência de, o pai trabalha mais, a mãe trabalha menos, ou a mãe trabalha mais, o pai... Então, é muito legal, porque existe essa complementariedade, né? Então, não é, a escola, a dança na escola vai a mãe, né, e buscar na balada vai o pai. Não, eu já fui buscar na balada e meu marido já foi na festinha da escola e tá tudo bem, né? E a gente busca se apoiar e hoje eu acho que a gente formou um filho super autônomo, super seguro, super feliz e que vê em pai e mãe referências de que seja homem ou seja mulher, você pode seguir o objetivo que você quer. Maravilha. Para encerrar, você poderia compartilhar com quem nos assiste? Imagina que você vai falar para essas pessoas, não sei se 3 lições, um direcionamento. Quem quer construir uma empresa com um legado? Porque ou uma empresa vai ser vendida, ou uma empresa vai quebrar, né? Ou uma empresa vai se passar de geração em geração. Então, o que você falaria para quem está nos assistindo, esse empresário empreendedor, que quer construir uma empresa sólida, um legado, uma história, uma marca centenária? Olha, acho que 3 grandes ensinamentos que me ajudaram, né, a chegar aqui onde eu cheguei. Primeiro, tenha consistência naquilo que você faz, né, e não se deixe levar pelo caminho mais fácil, né. Acho que esse é um ponto importante. Segundo, limites vão aparecer, né, na sua jornada, mas os limites não são limitantes. É a maneira como você encara aquele limite, inclusive transforma como uma oportunidade de aguçar do lado positivo a sua ambição de ir além, né, de transpor aquele limite. E terceiro, invista o seu tempo nas pessoas que estão com você. A jornada tem que ser produtiva, tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa. Você tem que olhar para trás e não ver só o legado, né, como companhia e todas as questões numéricas, mas quem são as pessoas que você desenvolveu, quem são as pessoas que estão com você e como que você transformou a vida das pessoas que também escolheram estar com você, porque o tempo todo é uma escolha, né? A gente escolhe o nosso time e o nosso time nos escolhe. Então, eu não acredito em via de mão única. Eu acho que o papel da liderança, o líder é o farol da transformação. Ele precisa entender que essa responsabilidade ele não tem como delegar, né? É ele quem direciona o time para onde vai e como vai e o que vale nessa tabuleira. O que vale nesse tabuleiro. Sobre os ombros do líder. Sobre o líder do líder. Não é, isso não dá para terceirizar. Renata, muito obrigada. Estou ansiosa para ver a sua participação logo, logo ali no palco da Nova Era. De fato, quando eu faço a curadoria das pessoas que vão estar na Nova Era, sempre é muito desafiador, porque mulheres referências que estão ali à frente hoje está cada vez menos, né? Então, trazer você aqui... Vamos trabalhar para ter mais. Vamos trabalhar para ter mais. E falar sobre... Eu acho que é muito legal. Primeiro, parabéns também, porque estamos aqui, mas uma mulher, né, super empreendedora, com uma visão incrível e promovendo um evento como esse. Mas, mulheres, não se sintam, né, intimidadas de falarem das suas histórias. Podem ter certeza que quando a gente vem aqui, né, hoje eu faço por propósito, enfim, não é o meu job principal, mas assim, é muito inspirador saber que a gente pode abrir o caminho de tantas outras mulheres, né, que estão esperando essa faísca, né? Exatamente. Então, saber da história da Karine, saber da história da Renata, saber da história de tantas outras mulheres, talvez a gente até tenha essa percepção de que não tem tantas, porque muitas até são mulheres extremamente vencedoras, que teriam muito a ensinar, mas que acabam, né, não encontrando esse momento de como compartilhar as suas jornadas. Então, compartilhem, seja na sua rede social, seja num texto que você escreve para o LinkedIn, seja participando dos eventos, mas é muito importante que a gente abra espaço para mais mulheres poderem, né, compartilhar suas histórias. E apoiar umas às outras, né, nessa jornada. Muito obrigada. Desejo muito sucesso para você, que a marca, que seus projetos sociais, que seus livros, sua carreira, seu posicionamento cada vez mais alcance mais vidas. Obrigada. E você que nos assiste, que não segue o canal, segue, compartilha, deixa sua mensagem, compartilha com mais pessoas para que esses insights, esses bate-papos possam direcionar. Às vezes uma fala aqui pode mudar o jogo do seu negócio. E eu te vejo no próximo episódio dessa temporada incrível do PodX na Nova Era.